Se é terça-feira, é dia de Humano Esquece. Hoje eu vou encontrar uma humana. Ela lidera mulheres que se recuperam de um lugar que parecia sombra, como um girassol que dá energia para outra flor. Ela simplesmente direciona essas mulheres novamente ao sol. É um trabalho lindo que a Adriana Malta faz, essa humana que, além de cuidar de mulheres, tem um coração enorme pelas pessoas com deficiência, tem, ultimamente, perguntado: eu conheço você? Com lives maravilhosas onde as pessoas se veem através dos olhos de Adriana Malta. Isso é sempre bom porque a gente começa a enxergar pelo óculos do outro, que pode ser muito diferente do que a gente se vê. Esses dias eu falei uma frase, Adriana, que a autoestima, ela começa não só pelo quanto de amor lhe é dado, mas o quanto de amor você reconhece como amor. E você tem dado muito amor para esse mundo. Obrigado por estar aqui, amiga. Muito obrigada a você, Renato. Que prazer estar aqui com você. E eu me sinto lisonjeada nesse lugar, né? Eu que venho fazendo essa pergunta para os meus amigos e hoje eu estou no lugar da pessoa da resposta. Vamos lá. Hoje é dia haja de coração. nós conhecermos um pouco da Adri. Adriana, como é que foi sua infância? Qual bairro? Como é que era a sua rua? Ai, Renato, minha infância foi bem delicada. Eu consigo me lembrar de uma parte da infância para frente. Não sei em que bairro eu nasci e fui. Não sei. Eu sei que em determinado período da minha vida, eu me via na rua Minervina Nunes da Costa, em Parque Anchieta. Último bairro do Rio de Janeiro, para quem vai começar a Baixada Fluminense, Olinda, para quem vai para a esquerda, Mariópolis, para quem conhece aquela área ali, Ricardo de Albuquerque, né? E eu venho desse lugar, dessa rua, Rua Minervina. Minha infância, uma infância bem precária, muito difícil. Os meus pais vieram de Coelho Neto, precisamente ali Morro do Jorge Turco, para quem conhece, Rocha Miranda, aquela área ali. E eu sempre fui uma criança feliz, embora tivesse que estar o tempo todo servindo as pessoas para ser aceita. E isso muito se deu por conta da minha condição financeira, porque acabava que eu estava sempre menor, sempre abaixo dos meus coleguinhas. Mesmo Ricardo, porque Ricardo, teoricamente, para onde a Adriana está hoje, parece ser um bairro de um poder aquisitivo bem menor, mas até lá, porque Até lá, a até gente lá. não acredita, mas dentro da comunidade tem a comunidade. E dentro da comunidade tem a Sim, comunidade. sim. Né? Não, e o interessante é que ali em Anchieta, em Parque Anchieta, porque tem Anchieta do lado direito da estação, e Parque Anchieta para quem vai para Praça Granito, para quem conhece essa área sabe o que tá falando. Praça Granito, pega, né? Para quem corria ali dos carros, polícia, tal. Parque Anchieta não é uma comunidade. Não é uma comunidade. E casas muito grandes, terrenos muito grandes. E, geralmente, as pessoas que moram ou moravam naquele momento em Parque Anchieta eram pessoas que vinham de condições muito piores e que ali era o upgrade. Então, se adquiria terreno e construía ali casas muito grandes. Não era a minha realidade, os meus tios conseguiram esse lugar de construir casa, enfim, mas o meu pai foi influenciado pela minha tia para esse espaço, mas nós passamos muita dificuldade ali. Você não mencionou sua mãe. Sua mãe foi presente na sua Minha vida? mãe foi, minha mãe e o meu pai, sempre casados. O meu pai faleceu, eu tinha 10 anos de idade, meu pai tinha 36 e minha mãe 34. Uma realidade, infelizmente, comum, principalmente para um povo pobre, preto, Exato. que cuidava pouco da saúde e, como você disse, foi condicionado a só servir, né, Adriana? Só servir. E aí, quando meu pai falece, eu com 10 anos, minha irmã com 11 e meu irmão na barriga da minha mãe com 7 meses. Porque minha mãe era uma jovem senhora de 34 anos.
E aí, minha mãe fica com os três filhos. Como essa rede de apoio, você falou de tio, né? Falou do bairro, foi importante para você e hoje você vê uma ligação da rede de apoio que você construi. A Adriana, além de perguntar como você se vê, ela também é diretora, sócia fundadora da Rede Restart. Talvez por você ter precisado ou não ter tido uma rede de apoio, aí que vem essa vontade de gerar essa rede de apoio para outras mulheres? Certamente. No primeiro momento, eu me vi muito sozinha, tá, Renato? Muito sozinha. Inclusive, eu dormi na rua sozinha. Porque quando a minha mãe... É uma história muito longa, mas quando a minha mãe me bota para fora de casa, que chega esse episódio, eu completando 18 anos, eu tive que dormir na rua porque eu não tinha onde dormir. Não via um lugar para ser acolhida, né? E depois, aí, já com 18 anos, eu aceito a Jesus. A minha irmã me pega pela mão, porque minha irmã morava com a minha tia, né? E aí as coisas mudam. E aí eu tenho todo o acolhimento dos meus tios que foram fundamentais na minha história. Esse tempo de rua durou quanto tempo? Na verdade, eu passei uma noite na rua. Eu passei uma noite, aí eu bati na porta de uma pessoa, pedi para abrir para eu ficar sentada. Isso me emociona muito, porque o que me bastava era só ter um teto. Imagino. E essa pessoa abriu a porta para eu entrar, eu entrei, e de manhã eu me levantei porque eu sempre sempre me esforcei para não dar trabalho para ninguém. E fui procurar uma forma. E uma amiga minha da escola... Desculpa, gente, eu tô chorando. Não, por favor. Obrigada. Uma amiga minha de escola, ela vê a minha situação, ela já estava acompanhando, e ela, então, me indica para trabalhar na casa da prima dela, para tomar conta de uma criancinha de 1 ano, chamada Marcela, que hoje está casadíssima. Uma delícia. E eu chego ali com aquela criança com 1 ano. E na segunda-feira eu já estava no trabalho. E eu trabalhava porque eu precisava dormir em algum lugar. E aí eu fui ser empregada doméstica, ser babá. Eu tinha 18 anos. Em busca de teto. Em busca de teto. A comida não era nem tão importante. Eu só precisava ter um teto na minha cabeça. Isso para mim era primordial. E aí, então, eu fico 1 ano lá. E como eu nunca parei de estudar, e é muito interessante que eu sempre estudei, né? Sempre estudei. E eu tenho um marco muito grande, porque as minhas provas eram marcadas por lágrimas. Então, eu fazia a prova e caía as lágrimas. Eu não sei nem como os meus professores recebiam isso. Porque, geralmente, quando você tá com papel e escrito de caneta, quando cai uma gota de água, ela fica marcada, né? Eu queria receber essas provas, porque elas foram muito importantes para mim. Mas a gente, no segundo grau, eu fiz ali na escola técnica, Oscar Tenório, e as provas ficavam retidas. E eu não fiquei com nenhuma prova marcada pela lágrima, mas me resta a lembrança. Mas deu para entender totalmente. E eu sou professor, me passou aqui na cabeça rapidamente, que talvez eu comecei a dar aula com 21 anos, né? Se eu visse uma menina chorando com 21 anos na prova, eu ia, talvez, na minha arrogância de doutorando, né? De mestrando da época, falar, ela tá com medo da minha prova. Vambora, a vida é dura. Mas, pelo que você está me contando, essa lágrima não era da prova. Era da vida, né? Era da vida. Era da vida. A prova ali era o de menos. Era o de menos. E é muito interessante, Renato, porque eu me lembro que a prova que eu fiz para entrar no Oscar Tenório, eu sempre conto essa história com muito carinho pela pessoa que me emprestou a caneta. Porque quando eu fui fazer essa prova para entrar no Oscar Tenório, primeiro que eu não tinha dinheiro para tirar xerox para fazer a inscrição. E eu louvo a Deus, porque quando eu cheguei naquela quadra, depois de ter pego carona no ônibus e passado por humilhação pelo motorista não deixar a gente entrar, que naquela época tinha isso, eu com a blusa de escola,
Eu não precisei tirar xerox da minha identidade para fazer inscrição, porque senão eu voltaria. E eu só fiz essa inscrição porque eu percebi que quando eu passava de 624, saindo ali de Parque Anchieta, ele passa em Deodoro, passa em Marechal, quando passava em frente à escola Mauá, tinham alunos que eram maiores que eu. Olha a minha percepção. E eu não sabia que existia o segundo grau. Parece loucura. Mas eu não sabia que existia o segundo grau, porque ninguém me contou. Porque quando eu saí da 8ª série, as minhas colegas estudaram escondido. Elas se escondiam para estudar para essa prova, que os pais já estavam pagando o preparatório, e eu não sabia do que se tratava. Eu só sabia que elas continuariam de alguma forma, e eu disse, gente, continuar como? Fazendo o quê? E aí eu me lembrei que tinham crianças, né, adolescentes já, que eram maiores que eu. E o que eu fiz? Eu peguei o ônibus e fui lá ver o que estava acontecendo naquela escola. E eu consegui fazer a inscrição porque não precisava do dinheiro da passagem e que eu poderia ir de blusa de escola, e também não precisava do dinheiro para tirar xerox para inscrição. E aí eu consigo fazer. Chegou o telegrama na minha casa, que eu nem me lembro qual era o endereço, eu não sabia onde eu estava, eu botei o endereço, chegou lá a carta. Só que chegou a carta dizendo, você precisa levar uma caneta esferográfica. E eu não levei uma caneta Bic, porque eu não sabia o que era uma caneta esferográfica. E aí eu chego na porta da escola, cheguei muito cedo, precisava de dinheiro de 4 passagens, 2 para ir, 2 para voltar, eu só tinha 3. Eu falei, o que me importa é eu chegar, então eu vou para voltar, e se eu tiver que andar 3 léguas a pé, eu ando, não tem problema. E eu chego na porta da escola e peço. A primeira pessoa que chega, que era uma moça, uma menina como eu, e eu pedi a caneta a ela emprestada e ela me deu a caneta. E eu até hoje oro por essa menina. É sempre uma rede de apoio, né? Eu estou na fase do ecossistema, Adriana, igual a gente tem o mesmo ecossistema. Se a gente não se ajudar, vai ficar muito difícil para todo mundo. E então que seja simbólico essa caneta, que você sabe o quanto foi importante para você. E hoje você tem sido a caneta de muita gente. Ah, certamente. Como é que foi a Mulheres Restart? De onde veio esse nome? Eu já fui palestrante, fui homenageado, tenho um carinho muito grande. Com certeza. Como é que foi a ideia? Começou com esse nome? Era outro nome? Era um grupo que você começou e depois você fundou o seu? Como é que era? Como é que o início? Mulheres Restart começa com um pensamento no meu coração. Eu, quando saio desse lugar de miserabilidade, eu começo a ter acessos. Primeiro que eu sou evangélica. Então, para quem crer em profecias, eu recebi uma profecia, Renato. E essa profecia dizia o seguinte para mim. Essa mulher, uma mulher que eu respeito muito, profeta de Deus, ela disse para mim assim, eu vou te colocar entre os grandes. E a minha vida começa a mudar. Renato, eu não tinha roupa. Quando eu me converti, eu tinha uma calça, que era a calça que ia para a escola, e uma blusa de cotton. O dia que eu botei uma roupa mais compridinha para ir ao culto, para cultuar, eu fiquei super emocionada. Falei, gente, eu estou indo com uma roupa decente para a igreja, né? Então, eu recebo Jesus, eu recebo essa profecia e eu começo a andar com gente grande. Para tanto, eu estou aqui com você. Seu carinho. E aí, o que eu percebo, Renato? Eu percebo que quando eu começo a entrar nesses lugares, as minhas amigas não estão lá. Mas eu não estou falando de amiga porque ela é pobre, porque ela não tem graduação, porque ela não tem pós-doutorado. Não. Eu estou falando de amigas empresárias, eu estou falando de amigas que têm muitíssimo mais dinheiro, mais poder e que muitas vezes foram em lugares mais incríveis que os meus, mas quando eu conto para essas pessoas que eu fui em determinado lugar, ela diz, eu não fui, eu não conheço. E começam perguntas na minha cabeça, por que você não foi? Por que você não entrou nesse lugar? E aí eu começo a estimular, a provocar as minhas amigas a acessarem lugares de luxo. E esse lugar de luxo não é pelo quanto ele vale, pelas peças parisienses, não.
Os lugares de luxo são os lugares que essas mulheres querem ir e, por algum motivo, elas não conseguem entrar. Uau! E aí a gente começa a entender que é pertencimento e não dinheiro. Porque dinheiro ou tem ou se junta. Ou a gente ganha de alguém. Mas acesso... Acesso não. Nem sempre se compra. Não compra. Não compra. Então, como eu comecei a acessar, eu sou dessas, tá? Eu sempre levo mais um. Eu não entro sozinha no lugar, eu sempre levo mais um. Eu sempre puxo mais alguém. Só que eu falei, vamos formalizar isso. E hoje nós temos um CNPJ. A gente tem uma associação chamada Mulheres Restart, e esse nome vem de um café no Village Mall. Olha que fino, que chique, né? Tomar um café com uma amiga no Village Mall. E eu falo, amiga, vamos unir as nossas amigas. Que, inclusive, essa amiga que estava comigo no Village Mall... Village Mall, para quem é do Brasil, é um shopping triple A, é um shopping de altíssima qualidade daqui no Rio de Janeiro, que certamente a Adriana, lá de Ricardo de Albuquerque, as Adrianas de Ricardo de Albuquerque não têm acesso. Não tem. Mas hoje, talvez, vendo uma Adriana que veio de Ricardo de Albuquerque, pelo menos a gente tem esse pertencimento resgatado. Exatamente. Se a Adriana está lá, sei lá que ela marca o café. Exato. Eu também posso um dia marcar meu café lá, né? Exato. E assim a gente toma café no Copacabana Palace, a gente vai à Confeitaria Colombo, a gente vai ao Maracanã, ao Teatro Municipal. A gente entregou uma homenagem ao Eric Herrero, do Teatro Municipal, porque nós levamos mais de 300 pessoas que nunca tinham entrado no Teatro Municipal. Que bárbaro. Gente, Teatro Municipal, quando não está de graça, Renato, você sabe disso, custa R$2, custa R$10. É pertencer. É pertencer. É não se ver lá dentro. É não se ver. É não se ver. E aí a gente tem os relatos das pessoas apaixonadas. Aquela escada com aquele ônix, né? Ah, gente... A Adriana, ela tem esse privilégio de fazer essa dor do desamparo ser leve, né? Sim, porque a gente está falando de algo muito duro. Exato. Você não conseguir pertencer a um patrimônio público da cidade. Exato. É sobre isso. E isso é bom demais. Eu não teria como, Renato, acessar. Eu poderia chegar aqui e dizer, eu estou aqui do lado do Dr. Renato, e dizer, basta. Isso é um grande testemunho para mim. Mas não. Eu preciso fazer com que as pessoas cheguem ao Dr. Renato e outros doutores que se colocam para mim, para Adriana Malta. E a Adriana Malta vai abrir para Mulheres de Start e para quem mais quiser chegar perto. Porque a gente precisa ser essa ponte, a gente precisa ser essa conexão. A gente precisa estar pronto para servir, Renato. E não dá para ser feliz sozinho. Não dá mesmo. Você fala do servir e hoje numa posição que isso não é mais sobre sobrevida, virou propósito. Né? Total. Porque o momento que você só serve, porque tem que ter teto, porque tem que ter comida para a noite, é uma forma de servir. Sim. Mas agora o servir por propósito, né, por gratidão, ele é outro. E a gente está vivendo num momento que é cada vez mais difícil alguém servir sem um interesse imediato, sem aquele cálculo. Sim, né? Olha, sim. eu vou abrir a porta aqui, mas o que eu ganho em troca? E a vida tem me mostrado que essa semeadura ela é mais imprevisível do que a gente espera, né? Eu tenho colhido sementes que eu plantei tão distante. É isso! E hoje vem. E continuar plantando ela é muito importante. Hoje, como a Mulheres de Restart trabalha? É com palestras, é com geração de renda, emprego, formação. Qual é a missão de vocês? Então, Renato, esse grupo ele nasce justamente para incluir, para pertencer. Então, esse não é um grupo de empreendedorismo, não é um grupo da gente chegar, olha, eu tenho aqui uma amiga que tem um buffet, que tem uma agência de viagens. Não é esse lugar.
a gente trata das questões emocionais. Então, hoje a gente tem muito forte parcerias com espaços culturais para que essas mulheres possam acessar a cultura e levar o marido e os filhos. E uma coisa muito legal que acontece com a gente, os maridos têm percebido o quanto essas mulheres estão com mulheres certas. Por quê? Porque uma das pautas que faz com que a mulher não vá ao teatro, não vá ao cinema ou outro lugar de lazer é impedimento do marido. Isso é fato. A gente não precisa nem levantar uma nova discussão sobre isso. A gente sabe muitas vezes que muitos maridos impedem as mulheres de ir. Mas tem algo muito de Deus no nosso negócio, na nossa associação. Os maridos percebem o tipo de mulheres que tem na nossa associação e eles vão aos eventos conosco. Tem sido incrível isso. Como os maridos têm ido ao teatro com as esposas. Os filhos têm ido. E isso tem sido um diferencial. Então, muitas vezes você fala, você podia fazer assim, você podia fazer essa... Podia fazer, mas eu seria igual a muitos outros grupos de conexão, que vão falar de negócios e que eu vou ser muito sincera para você, Renato. Tem muitos grupos de conexão de pessoas que estão vazias. Cheias de dinheiro, fechando negócios, estão vazias. Então, a gente pode fechar negócio? A gente pode ganhar dinheiro? Muito. Mas a gente precisa se encher de pertencimento. Então, o nosso lugar é fazer com que essa mulher se sinta pertencida, que ela se sinta plena, e aí sim, ela sai para o mundo para fazer negócios, para vender, para comprar, para fazer o que ela quiser. Mas ela precisa encontrar com a gente e saber como ela vai segurar uma taça, se ela pode comer algo fino dessa maneira, ela pode ir ao Copacabana Palace, ela pode ir ao Teatro Municipal fazer foto naquela escada incrível. Ela precisa entender que para chegar no lugar maior, ela precisa estar grande também. E você me passa, Adriana, que você é uma leitora de códigos. Porque há códigos. Total. Há códigos para se comportar numa família, na igreja e também nesse ambiente. Sim. Para que você não se sinta realmente não pertencente, porque você não entendeu que códigos são esses. Né? Então, acho que o Mulheres Restart ele consegue... de uma maneira sutil, né? Nos cafés, que eu já fui em alguns, nos encontros, mostrar que códigos são esses. E nessa sua vontade de servir, aparece em algum momento também o trabalho de inclusão das pessoas com deficiência. Falo trabalho porque a Adriana faz parte de um grupo, talvez seja um dos melhores do Rio, que faz com que o problema vire pódio, que o problema vire palco. Né? Você sai desse estigma da pessoa com deficiência de escassez e vira abundância. Como que surgiu esse olhar e por que a pessoa com deficiência em algum momento na sua vida? Então, Renata, essa é uma história linda, porque eu conheço a Ana Mota num espaço, num evento, que foi o mesmo que eu conheci você. Ah, que bárbaro. E a gente já vai falar sobre o nosso encontro. E eu conheço a Ana Mota fazendo um trabalho voluntário. Eu estava fazendo um trabalho voluntário e ela também nesse evento. E a gente se cumprimenta, eu respondo o cumprimento dela, digo o meu nome e ela automaticamente diz para mim, a sua voz é muito bonita. Por que você não faz audiodescrição? Ora, que bárbaro. O que é audiodescrição? Meu Deus do céu, eu nunca ouvi falar sobre isso. Meu Deus! E ela fez. Muito interessante, Renato, porque ela fez exatamente o que você fez comigo. Ela entregou o cartão e diz, marca uma reunião comigo no meu escritório. E eu orei muito, eu já orei chorando, né? Meu Deus!
essa mulher, gente, ela me entregou o cartão e pediu para eu falar com ela o que é audiodescrição. E eu não sou dessa de ficar pesquisando o que é, não. Eu vou lá logo ver. Tem esse negócio de, deixa eu ver o que é aqui. Não, não é para ir? Então, vou lá. E aí eu marco a reunião, vou até Copacabana, ali na Princesa Isabel, nos estúdios Audub, e converso com a Ana, e a Ana diz para mim assim, olha, sua voz é ótima, mas você precisa fazer um curso. Eu falei, gente, mas eu vou fazer curso como, aonde? Ela falou, olha, tem no IBC, mas também tem um curso em São Paulo, eu vou pedir uma pessoa para falar com você a respeito disso. A pessoa prontamente me liga e fala, tem um curso em São Paulo e vai começar daqui 2 semanas. Renato, sabe aquele momento que você não tem dinheiro nem para pegar o ônibus? Sabe aquele momento, saindo da pandemia, que você fala, Deus, se eu não tenho dinheiro para pegar um ônibus, como que eu vou parar em São Paulo? Eu não tinha dinheiro para pegar um ônibus, mas eu tenho marido. E o meu marido disse assim, tem algum problema se a gente comer, levando a comida aqui de casa, eu faço, e a gente come? Eu falei, nenhum. Então, vamos embora. Botamos a casa Qual no o nome carro. dele? Rodrigo. Rodrigão. Quem tem um provedor em casa Hoje é aniversário faz dele. diferença. 4,5. Parabéns, irmão. Parabéns, tá garoto. E aí, pegamos cafeteira, tudo, até o sal a gente levou. Eu não vou esquecer disso nunca. Botamos as porções da quantidade de comida para fazer. Fiz uma hospedagem, paguei parcelado, botamos gasolina com cartão de crédito e fomos para São Paulo. Paguei o curso, que não é um curso barato, não é. Até o cachorro foi com a gente. Levamos a ração do cachorro e eu fiz o curso. Saí do curso desesperada, porque eu falei, não vou conseguir dar conta. Esse negócio é extremo, é radical, eu não tenho competência para isso, mas sem competência mesmo, porque eu não conseguia acreditar na competência, não, tá? Mas eu vou conseguir mesmo sem acreditar que eu vou conseguir, mas eu vou conseguir. E eu volto para o Rio e a Ana não abre a porta para mim, não, ela escancara a porta para mim. Ela diz, Adriana, vai. Só disse para mim, vai. E toda a audiodescrição que tinha, vai lá olhar o audiodescritor fazendo. E eu ia para um teatro, eu ia para o outro, eu ouvia. E eu falava, Deus, eu sei fazer isso. Isso aqui tem que entrar na minha cabeça. Eu sei fazer isso. Isso não é difícil, eu sei. E aí eu fui treinando. Mas não treinei muito não, porque o negócio já começou a ficar vera. E eu fui vendo o quanto eu sou boa nisso. E não é só a execução. Enquanto eu sou boa a amar as pessoas com deficiência. E isso me ajudou na execução. E isso me ajuda na hora de locucionar para o cego. Me ajuda na hora de entregar o conteúdo, o produto, para que ele compreenda e seja incluído. Então, essa é a minha história de amor com a audiodescrição, com a Audub e com a Ana Mota. Então, são 3 lições que a gente aprende aqui, né? Dentro de casa, você não vai mudar de ecossistema. Você não vai encontrar quem pode mudar o destino profissional da sua vida, ou até pessoal da sua vida. Você precisa acreditar nos convites que a vida te faz. Você podia falar que essa mulher tá com ou sem dinheiro de passagem, vá. Ande a pé. Vá. Vai andando que Deus providencia. Leva uma blusa, se suar, tá com medo de suar, vai com uma, troca no meio da rua. Acabou. E depois coloca a blusa bonita. Mas tenha disposição para fazer. É isso. O que nos falta hoje é disposição para tirar do papel os nossos vários planos. E, por último, transformar trabalho em propósito. Facilita tudo, né? Tudo. Facilita tudo. Dri, hoje a sua live tem... Eu só tô com ciúme porque eu não fui convidado ainda, não tô na rede de amigos dela, lá, né? Gente, calma. Você viu, né, Lucas? Os amigos dela já foram convidados. E... Só tem 2 semanas. Eu acho que eu tenho uma vida inteira de amigos para fazer live. E o mais legal é essa sua proposta de ser a lente para alguém, né? Que talvez, quanto mais no topo de uma montanha a gente chega, Adriana, você está chegando, já chegou em alguns e está sempre escalando outras, mais sozinho a gente fica. Porque na base, ali no camping, todo mundo vai.
Todo mundo. Mas subir... E essa solidão, às vezes, não te permite mais se enxergar como era com os outros próximos. Mas mais importante do que perguntar como você é visto, é perguntar para a pessoa certa. É verdade. Como você está me vendo. De onde surgiu essa ideia? Então, essa foi uma inspiração que foi ratificada por uma fala de 2 pessoas que eu assisti agora numa palestra. Eram 3 palestrantes, eu não me lembro o nome deles. Foi ali na Firjan. Mas uma da L'Oréal, foi um homem, e a outra mulher da Globo. E eles estavam falando sobre gente, sobre humanos. 2 potências, L'Oréal e Globo, me surpreendeu muito, falando de gente. E é tão bom, Renato, você falar de gente. Porque nós estamos tanto no pedestal, a gente é tão poderoso, sabe? Que parece que a gente é IA. Respostas certas, né? Padrão. Automática, instantâneo. Plá, digitou, deu um enter, plum, tem algo pronto. E essas pessoas falando de gente me remeteu a algo que ficou no meu coração quando eu convidei a doutora Cíntia Poças no mesmo evento que você palestrou ricamente para a gente aqui na Barra. E a doutora Cíntia, ela foi convidada por mim, nessa ocasião, para substituir uma outra pessoa querida que, na madrugada do nosso evento, perdeu a avó. Então, ela não pôde ir no nosso evento. Falei, doutora Cíntia, a senhora me atende, por gentileza, porque nós já havíamos convidado alguém, mas essa pessoa perdeu a avó e eu preciso de alguém que seja do teu tamanho para estar lá conosco. Só que tem o seguinte, a gente não vai falar da doutora Cíntia. A gente não quer saber as potencialidades, as certidões, os diplomas, os certificados da doutora Cíntia. A gente quer saber quem é a Cíntia Poças. E ela, quando começa a palestrar ali, ela se emociona porque ela diz assim, é a primeira vez que me convidam para falar de mim. E fica algo marcado para ela e fica algo marcado para a gente. Por quê? A doutora Cíntia, hoje, ela fala com muito mais... com mais liberdade sobre o assunto, mas a doutora Cíntia, ela teve câncer na infância. E hoje ela tem um instituto chamado Poças Vencer. Mas mesmo com o instituto que ela funda, ela não conseguia falar sobre o câncer que ela teve na infância. Então, ela abre o coração para falar, para contar para a gente que ela teve câncer. É tão bom quando você vê o humano por trás. Nossa, humano! Doutora Cíntia é vice-presidente da Associação Brasileira dos Advogados, uma mulher importantíssima, que está ali com pessoas incríveis o tempo todo, da OAB, da ABA. Você conhece muito bem esse pessoal, você sabe da imponência, de que tem que estar com a roupa adequada, que tem que estar com a maquiagem, com botox em dia, né? O cabelo arrumado, não é isso? Com as suas certificações. Mas ali a doutora Cíntia coloca o diploma dela do lado e fala assim, oi, gente, eu sou humana, eu tive câncer quando criança. E a minha heroína é a minha mãe. Que delícia. E aí, desde aquele momento, eu fiquei com isso no coração. E eu falei, gente, eu tenho obrigação de chamar cada um dos meus amigos e dizer o que eu penso a respeito deles. Perfeito, muito bom, muito bom. E aí eu começo com a live, eu conheço você. E aí eu tenho prazer, Renato, em parar um tempo, que a gente sabe que a gente não tem tempo. Você tem que priorizar, você tem que potencializar. Não, vou parar aqui. E eu escrevo o que eu penso daquele amigo e falo na live. Que legal, que legal. E tem sido, assim, muito incrível. Que bom. Eu tive com um amigo, e numa reunião dessas, né, de RH, perguntaram a ele, né, dono de uma rede de óticas enorme aqui no Rio de Janeiro, perguntaram a ele o que você gostaria que te fosse perguntado. Porque ele está sempre na posição de quem pergunta. Sim. Ou a pergunta que nunca te fizeram. Ele respondeu, nunca me perguntaram como eu estou. Uau. Porque ele está sempre na posição de Exato. fazer a pergunta.
Como é que isso. você tá? Como eu posso te ajudar? O que você tá? Aham. E ninguém olha pra ele como alguém que precise É de algo. verdade. E ele Verdade. gostaria que alguém perguntasse, posso te ajudar? O que que... Não sobre trabalho, né? Na vida. É Como é que vida. você está? É isso. Então, acho que a gente esquece que atrás do CFO, do CEO, do diretor, do BPO, É. tantos voos que tem. tem gente, né? Tem gente. Tem gente ali, tem um humano É por isso. trás. Ah, Adri, essa relação humanizada que você traz, eu acho que ela, apesar de ser ancestral, ela é pioneira no mercado ainda. Sim. O mercado não entende ainda. E vai entender. E eu espero que quem começou primeiro beba água limpa, né? Ah, sim. Porque daqui a pouco, essa relação humanizada, a compra humanizada, o serviço humanizado, vai estar na moda e vai vir alguém do mercado e vendendo isso como sim. se fosse Oh, uma uau, prática, isso aqui fui né? eu que produzi, a que Adriana criei. está nisso há muito tempo, nesse olhar olho no olho, né? Esse V0 que eles chamam de contato, de saber o nome das pessoas, de dar um pós-serviço verdadeiro. Dri, chegando no fim, é sempre triste, mas é porque é bom, então nem parece, né? Igual essa comida aqui do Eleve. Nossa, né? Quando é boa, fica à que vontade, fica à delícia. vontade. Eu quero te pedir para você dar uma dica ali para quem está indo no Ricardo de Albuquerque ou está na cobertura do Copacabana Palace, não enxergando o amor que talvez esteja ao lado dela. Mas a gente precisa, primeiro, de um auto-olhar, né? De autocuidado, de autoestima. Estima quer dizer o valor de algo. Né? Você, às vezes tem uma estima por tanta coisa, mas não tem por você. Hoje a sociedade está invertida. A pirâmide do quem você é, ela, ao invés de ser a maior parte, a pirâmide inverteu e a menor parte, que é o que você faz ou o que você tem, que domina. Só que isso é pequeno, não te sustenta. Quando você perdeu o que tem, o que faz e o que sobra, se você não se conhece. Então, muito obrigado. Me diz como a gente te acha nas redes sociais. Dá um recado final aí sobre autoestima. Linda como essa sua, pode contagiar muita gente. Bem, a minha sugestão fica na esfera do emocional. Se você não acreditar, e eu não estou falando de não ter dificuldade de pensamento, que às vezes o teu pensamento vai fazer a tua cabeça doer. Eu estou falando de acreditar independente da circunstância. Então, acredite, exercite o seu emocional, o provoque, para que você possa chegar. E chegar também não significa saber para onde vai. Significa saber que você não pode ficar onde você está. É importante dar mais um passo. Nem sempre a gente vai ver a luz no fim do túnel. Mas o túnel tem um fim. E o fim é sempre o que Deus tem de melhor para cada um de nós. Oh, coisa boa! Aonde a gente encontra a Adriana Malta? Adriana Malta Eventos no Instagram e também mulheres.restart também no Instagram. Que coisa boa é estar com quem é de verdade, onde a coerência é sustentada por uma vida íntegra, seja nas redes sociais, mas também fora delas. Essa é a Adriana Malta, Mulheres Restart, terça que vem, uma mulher ou um homem maravilhoso, o lado humano por trás do sucesso. Até terça. Humanos Cash. Um beijo, tchau.